Resolver ser feminista no Oriente Médio! Meu nome é Eliane e o vídeo de hoje é sobre feministas, Estado Islâmico e o Paraná é a Rússia? E aí, o que tem a ver feminismo, Estado Islâmico e o Paraná? Bem, a gente precisa começar entendendo o que é o feminismo e por que, sim, tem feminista no Oriente Médio. E elas não são pouca coisa não. Basicamente, o feminismo, ele tem milhares... Sei lá, milhares é muito, sei lá, dezenas, centenas, enfim. Tem muitas correntes diferentes que se denominam correntes feministas. É importante a gente entender que vai existir o feminismo das mulheres negras, o feminismo das mulheres brancas, o feminismo burguês, o feminismo de esquerda, o feminismo libertário e por aí vai. Você pode ser feminista dentro das mais diversas linhas ideológicas e dentro das mais diversas lutas a partir das mais diversas características. Então, é muito importante a gente entender que cada tipo de feminismo tem características específicas, mas todos eles falam a mesma língua a partir de um conceito geral, que é a luta pelo fim de um sistema, né, de uma estrutura social chamada patriarcado. O patriarcado é a estrutura de sociedade que prevê que os homens tenham privilégios. Em algumas sociedades, né, é fácil de perceber, acho que se você não mora em Marte, você já deve ter ouvido falar que ser mulher no Oriente Médio tem um pouco mais de dificuldade do que ser mulher em alguns outros lugares do mundo. Por exemplo, eu tô aqui com a cara à mostra, cabelo à mostra, pescoço à mostra, porque pescoço é uma coisa muito sedutora, não é mesmo? Imagina, como é que vai estar mostrando pescoço publicamente? O que eu tô fazendo aqui no Oriente Médio poderia dar problema, tipo, e levar até a morte de algumas mulheres em alguns lugares. Ou seja, quando a gente está falando de estrutura patriarcal de sociedade, sim, o Oriente Médio tem uma estrutura patriarcal e que é reforçada por valores religiosos. Isso não significa que o fato dessas mulheres viverem em uma estrutura de imposição de valores, né, sobre elas e sobre seus costumes e formas de ser e agir na sociedade, elas não entendam a sua condição como uma condição injusta e lutem para que isso se altere. E esse é o caso do movimento feminista islâmico. Existe um movimento feminista islâmico, ele é amplo, ele tem se reforçado nos últimos anos e em alguns locais como o Irã, por exemplo, ele é bem forte e muito estruturado, a ponto de algumas pensadoras importantes como Shirin Ebadi, por exemplo, né, serem grandes nomes, inclusive intelectuais. Shirin Ebadi, ela era uma juíza antes da Revolução Iraniana, né, uma intelectual e uma pesquisadora e também líder dos movimentos sociais. A Shirin, ela diz que o islamismo, o Corão e a religião muçulmana não defende a violência contra as mulheres. E a violência contra as mulheres está diretamente relacionada com os grupos fundamentalistas que se aproveitam da religião para impor esse tipo de valor em qualquer tipo de sociedade a partir de, né, governos autoritários dentro de um sistema político. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mulheres no Irã, eu indico muito de coração que você leia Persépolis. Nesta fofurinha aqui, é um quadrinho, tá? Então, tipo, senta lá e se diverte lendo Persépolis. A Marjane tinha 10 anos quando acontece a Revolução Iraniana e ela conta todo o processo de como é ser uma menina, uma adolescente, uma mulher vivendo nesse tipo de regime. Vale muito a pena ler. Inclusive, um dos quadrinhos da Marjane caiu no Enem de alguns anos atrás. Mas esse livro vai focar em um movimento feminista específico no Oriente Médio, que é o movimento das mulheres curdas. Primeiro, é importante entender o que são os curdos e o que raios eles fazem no meio daquela bagunça toda que é o Oriente Médio. Os curdos são a maior nação do mundo que não possui território. Estima-se que existem entre 25 e 35 milhões de curdos espalhados entre a Europa e o Oriente Médio. Eles vivem principalmente na Turquia, na Síria, no Irã e no Iraque. Na verdade, o território de Rojava, que é onde a maior parte dos curdos organizados, né, organizados eu digo com estrutura de sociedade, vivem hoje, fica no norte da Síria. Ou seja, pensa você, os teus vizinhos são Turquia, Irã, Iraque, dominado pelo Estado Islâmico, e Síria, sim, aquela Síria. Você viu fotos da Síria ultimamente, provavelmente, tá? Agora, aquele vizinho que ouve música em volume alto tarde da noite pareceu até legal, né? Pense nos vizinhos dos curdos. Então, e todos eles querem matar os curdos. Melhorou? Então, melhorou. Os curdos, eles vivem hoje
né, pelo menos a estrutura organizada, né, do povo curdo ali em Rojava, uma experiência que já não dá mais pra chamar de experiência, porque já faz alguns anos que eles estão amadurecendo e vivenciando essa forma de estrutura democrática, que é chamada confederalismo democrático, inspirada em ideais anarquistas. Não parece uma doideira? Pois é uma doideira. Os curdos da região de Rojava não têm um estado. Tá, ok, você acabou de dizer que eles não têm um território, nada a ver, eles não têm um estado. Não, porque eles se consideram uma estrutura social organizada. E como é que eles se organizam então? Na verdade, o principal idealizador dessa estrutura chamada confederalismo democrático é um carinha chamado Abdullah Öcalan. O Abdullah Öcalan é também o líder do antigo, que alguns dizem que ainda existe, alguns dizem que não existe mais, PKK. O PKK, ou Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, é considerado uma organização terrorista por Estados Unidos e União Europeia. O PKK nasceu muito ligado com as ideias socialistas e o Abdullah Öcalan, né, até por ser líder desse partido, tá preso na Turquia desde 99. A Turquia não gosta dos curdos porque os curdos tentam ser independentes e ter um território independente, né, na região ali que fica também na Turquia. Nos últimos anos, o PKK foi reformulado e ele mudou muito. Hoje, né, o antigo PKK meio que se transformou em um novo partido, chamado PYD, ou Partido da União Democrática. Partido da União Democrática está muito inspirado por um norte-americano anarquista chamado Murray Bookchin. O Murray Bookchin, ele tem uma ideia de organização de sociedade baseada no anarquismo, na ecologia e no feminismo. Sim, ele juntou tudo isso e criou uma ideia de sociedade a partir de comunas, ou seja, de organizações comunitárias que, a partir de assembleias, se auto-administrariam. Como uma das bases do confederalismo democrático é a igualdade entre homens e mulheres, uma das coisas que acontece são os conselhos de mulheres. O que seriam esses conselhos de mulheres? Basicamente são como assembleias em que as mulheres se reúnem para decidir o que vai ser feito em diferentes situações. Esses conselhos servem como uma base de estruturas políticas para que essas mulheres comecem a tomar partido nas decisões sociais. Ok, a gente entendeu o que é o confederalismo democrático no Kurdistão, o que é o feminismo, a luta com a questão do patriarcado. Beleza. Até aí, eu acho que deu para entender que sim, tem feminista no Oriente Médio. Como é que são as feministas no Oriente Médio? Meninos, mostrem fotos de feministas no Oriente Médio. Temos aqui fotos de feministas no Oriente Médio. Aqui, fotos de feministas no Oriente Médio. Aqui, feministas no Oriente Médio. Exatamente. Essas são as feministas do Oriente Médio. As fotos que eu mostrei pra vocês são do YPJ. YPJ é uma milícia formada só por mulheres que combatem o Estado Islâmico. Elas estão nas linhas de frente, diretamente metendo a cara contra uma das maiores facções terroristas de imposição fundamentalista islâmica do mundo. Acredita-se que em torno de 7.500 mulheres façam parte dos Peshmergas, ou do exército curdo. O exército curdo é muito antigo. E até a guerra da Síria e toda essa bagunça que está acontecendo lá, envolvendo o Irã, Iraque, Síria e por aí vai, eles se preocupavam em se organizar militarmente para se desligar da Turquia. Lembra que a Turquia não gosta deles? Lembra do Öcalan preso na Turquia? Enfim, os curdos querem se libertar da Turquia. Para isso, eles precisavam também de um exército. Acontece que o Estado Islâmico não gosta nem um pouquinho dos curdos. Pense no Estado Islâmico morando perto de um povo que defende igualdade entre homens e mulheres, democracia direta e mais um monte de valores que provavelmente os carinhas do Estado Islâmico meio que não concordam, né? O que acontece é que se você fosse mulher curda, tendo uma estrutura minimamente igualitária e de justiça social no meio do Oriente Médio, a última coisa que você queria dominando o seu território seria o Estado Islâmico. E o que essas mulheres fizeram? Elas basicamente pegaram em armas, mesmo. Elas estão com a AK-47 lutando contra os caras. Óbvio, não existem só 7.500 pessoas. O exército curdo, juntando o YPG, que é a milícia masculina, e o YPJ, que é o que eu acabei de mostrar pra vocês, junto com outros grupos militares, formam uma coalizão que recebe apoio militar, econômico e logístico do exército do governo norte-americano para combater o Estado Islâmico hoje na guerra da Síria. E onde é que você encontrou essas informações e, como que eu posso encontrar informações confiáveis sobre isso?
Bem, além de artigos científicos e de outras informações que não é tão difícil que você encontre pela internet, afinal de contas, a luta do povo curdo e das mulheres curdas tem sido bastante divulgada nos últimos tempos. Você também pode comprar este livrozinho aqui. Alô, pessoas que vendem livros. Esse espaço pode ser seu. Neste livrinho aqui, A Revolução Ignorada, que na verdade é um compilado de vários artigos e que foram organizados, dentre outras pessoas, por essa intelectual aqui chamada Dilar Dirik. A Dilar Dirik, além de uma ativista curda, ela também é PhD pela Universidade de Cambridge. E nesse livro vai ser organizado vários artigos e várias informações que relacionam toda a questão do desenvolvimento do confederalismo democrático, fala sobre a questão da segurança, da legítima defesa, da formação do exército, do YPG e do YPJ, e vale muito a pena ler, né? Não é uma leitura difícil, embora sejam artigos, né? Alguns artigos sejam artigos científicos, outros sejam artigos de jornal, mas assim, é um livro bem legal para ter uma ideia um pouco mais aprofundada de tudo isso. Então, ó, de coraçãozinho, essas fofas, tá? Mas nessas alturas do vídeo, você ainda deve estar se perguntando: ok, eu entendi tudo isso e eu ouço falar desses carinhas aí do Estado Islâmico e eu sei que eles não são caras muito legais. Mas talvez você não entenda o que realmente é o Estado Islâmico. De certa forma, o Estado Islâmico é filho da invasão norte-americana no Iraque. E se a gente for pensar que depois da saída dos Estados Unidos em 2011 do Iraque, aquele país estava destruído, sem nem mais uma estrutura de sociedade, como, ok, o Saddam Hussein, que era o cara que estava lá antes, não era um cara legal. Ninguém tá aqui para defender o Saddam Hussein. Mas depois da guerra do Iraque, o país realmente ficou muito pior. E um país que não tem estrutura social, em que o povo tá passando fome, em que tudo tá destruído, afinal de contas, literalmente uma guerra passou por ali, esse país tem uma população que vai ficar muito aberta a discursos extremistas. Principalmente quando você dá um culpado, armas e apoio minimamente financeiro para que essas pessoas consigam se reerguer. Porque no caso eles não estão muito se reerguendo, mas eles têm um culpado para combater. Isso lembra uma outra coisinha que aconteceu aí na história do mundo. Lembram de um outro país destruído pela guerra, com um louco radical dando um culpado? Então, se aconteceu na Alemanha dos anos 30, imagina no meio do Oriente Médio. Tem uma sigla que é importante a gente entender nessa história toda: AQI. AQI significa Al-Qaeda do Iraque. Calma lá. A Al-Qaeda que a gente sempre ouviu falar, 11 de setembro, Osama Bin Laden, localizou, né? Então, essa Al-Qaeda é a Al-Qaeda do Afeganistão, mas eles têm franquias espalhadas pelo Oriente Médio. Uma delas era do Iraque. A Al-Qaeda do Iraque ganhou dinheiro em 2011 do tio Sam. O quê? What the fuck? Os Estados Unidos deram dinheiro pra Al-Qaeda em 2011. Sim, os Estados Unidos deram dinheiro pra Al-Qaeda em 2011 pra Al-Qaeda do Iraque lutar a favor dos rebeldes na Síria contra o governo do Bashar al-Assad. Deu um nó na sua cabeça agora. Pois bem, uma das coisas que é muito importante a gente entender sobre a política internacional é que, normalmente, os grandes países partem da lógica do inimigo, do meu inimigo é meu amigo. Então, quem é o inimigo maior naquele momento? O Bashar al-Assad. Quem é o inimigo menor naquele momento? A Al-Qaeda do Iraque. Afinal de contas, a gente não pode pagar pelos erros da nossa irmã. Os Estados Unidos queriam muito que, em 2011, os rebeldes tirassem o Bashar al-Assad do poder. Por que então, mesmo com a ajuda da Al-Qaeda e com o dinheiro dos Estados Unidos, o Bashar al-Assad não caiu? Russos! Sim! Eles de novo. E você achou que Estados Unidos e Rússia tinham parado de brigar indiretamente depois que acabou a Guerra Fria? Ah, vá. Bem capaz. Estados Unidos e Rússia, durante toda a Guerra Fria, e tá, vamos ser sinceros, até hoje, tá? Eles continuam agindo mais ou menos da mesma forma. Um apoia um lado, outro apoia outro lado, e eles meio que guerreiam indiretamente. Aconteceu na Coreia, no Vietnã, no Afeganistão dos anos 80 e tá acontecendo agora na Guerra da Síria. Estados Unidos, Reino Unido e outros países do Ocidente apoiam os rebeldes, a ponto inclusive de dar dinheiro para a Al-Qaeda do Iraque.
tá? Rússia, Irã e alguns outros países apoiam o Bashar al-Assad. Beleza, então assim, a AQI é a Al-Qaeda do Iraque. E o Estado Islâmico? O Estado Islâmico é filho deles. O que aconteceu é que o Estado Islâmico era uma linha um pouco mais radical dentro da Al-Qaeda. Sim, existe possibilidade de tudo piorar. A gente tem a Al-Qaeda, daí o que tem dentro da Al-Qaeda? Tem a gente mais louca ainda, que os caras da Al-Qaeda acham que é demais pra eles. Não, nós somos a Al-Qaeda, mas esses caras aqui, não. Esses caras aqui é demais pra nós, não dá não. Não. O que aconteceu foi que o pessoal do Estado Islâmico acabou se separando desse grupo da Al-Qaeda, e sim, eles eram considerados mais radicais do que os caras da Al-Qaeda, e eles acabaram formando um grupo próprio. Em 2014, eles declaram um califado islâmico no Iraque, e a partir daí, a gente começa a ouvir pesado na mídia falar de Estado Islâmico. Aliás, 2014 é um ano decisivo para entender os rumos que essa guerra tem até hoje. 2011, um grupo de manifestantes na Síria queria que o Bashar al-Assad saísse, queria reformas no governo, queria mudanças na estrutura social. Meio que todos os países têm momentos em que esse tipo de coisa acontece. No Brasil aconteceu, nos Estados Unidos já aconteceu, na França acontece o tempo todo. A diferença é Brasil, Estados Unidos, França, não tem o Bashar al-Assad de presidente. E o que aconteceu foi que o Bashar al-Assad ele pensou, estão lá se revoltando contra mim, que eu vou jogar a bomba, botar o exército em cima dessa gente toda. Então assim, vamos dizer que houve uma resposta desproporcional por parte do cara? Houve. E isso levou com que a opinião pública internacional e toda aquela mobilização acontecesse em torno da forma como a Síria, né, o governo da Síria estava lidando com essas manifestações. A partir do momento que o governo começa a agir de maneira violenta contra os manifestantes, esses manifestantes também começam a se armar e formar grupos paramilitares, inclusive se aliando a grupos radicais, fundamentalistas e por aí vai, como é o caso da Al-Qaeda do Iraque. Cara, mas como será que era viver na Síria durante o governo dos Assad? É importante entender que o Bashar é filho do Hafez, né, que era o antigo governante da Síria. Esses lugares o povo é acostumado a deixar, né, de herança pro filho o domínio do país. Se você tá curioso para saber como era viver na Síria durante o governo do Hafez al-Assad, que dá, né, as bases para o governo do Bashar al-Assad, filho dele, eu indico que você leia este quadrinho aqui. Sim, temos muitos quadrinhos nesse vídeo. Esse quadrinho chama O Árabe do Futuro e conta a história do Riyad Sattouf. Sim, é outro quadrinho autobiográfico. O Riyad Sattouf hoje ele mora na França e o Riyad é filho de um pai historiador sírio e de uma mãe francesa. E ele cresceu entre a Líbia, a Síria e a França. E nessa série de quadrinhos, né, no Brasil já foram publicados 3. Esse aqui ainda nem abri, porque esse aqui é novo, né? Mas enfim, já foram publicados 3 da série do Riyad e conta é a autobiografia em quadrinhos dele falando sobre isso. E é super atual, né? Porque é bem interessante e importante a gente entender como é que toda essa estrutura foi se desenvolvendo para chegar até onde chegou. Então, indicaçãozinha legal aqui. E também, quadrinho super divertido de ler, rapidinho, bem tranquilo, para acessar informação de valor sobre tudo isso e entender um pouco do contexto que dá origem a isso. Estados Unidos e Rússia, como grandes potências internacionais, tanto econômicas quanto militares, escolheram os seus lados na tal da guerra da Síria. Eu já falei, Estados Unidos apoia os rebeldes, Rússia apoia o Bashar al-Assad. Qual que é o problema em tudo isso? E quem é que tá se preocupando com o Estado Islâmico então? Bem, o Donald Trump se elegeu dizendo que ele vai acabar com o Estado Islâmico, sim, tipo, vou acabar com o Estado Islâmico. Mas acabar com o Estado Islâmico significa necessariamente parar de só se preocupar com a guerra na Síria e começar efetivamente a se preocupar com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ainda não conseguiu dominar a Síria, embora o governo e os rebeldes já estejam se matando há muito tempo. Quem é então que está impedindo que o Estado Islâmico domine a Síria? Os curdos! Sim, voltamos para os curdos. O exército curdo hoje é a principal força militar de contenção do Estado Islâmico. E por ser uma estrutura democrática, faz muito mais sentido que o Ocidente apoie o exército curdo do que rebeldes ou o próprio Bashar al-Assad. Faz todo sentido que os Estados Unidos apoiem o exército curdo. Afinal de contas, eles já têm organização, eles têm gente interessada em ir para as linhas de frente e morrer pela causa mesmo.
Afinal de contas, é meio que morrer pela causa, ser escravizado pelo inimigo. E eles já estão organizados desde o início da guerra e desde 2014 eles têm lutado basicamente só com recursos próprios. Eles tinham sim apoio dos Estados Unidos desde o início, mas com armamento leve e que acabava não sendo crucial para que eles conseguissem conter o Estado Islâmico. No geral, eles estavam usando recurso próprio e vidas próprias. Então por que os Estados Unidos demorou tanto tempo para apoiar formalmente os curdos? Bem, lembra da Turquia? Então, a Turquia participa da OTAN, tá na ONU, e tem sim influências políticas muito importantes. E a Turquia não gosta dos curdos. Inclusive, a Turquia, nos últimos meses, entrou no conflito para jogar bombas químicas nos curdos. Exatamente. Houve denúncias por parte dos curdos para a ONU, dizendo que a Turquia entrou no conflito para lutar contra eles. A Turquia nega, dizendo que na verdade estava matando gente do Estado Islâmico junto com os terroristinha curdo ali no meio. Mas no geral, sabe-se que o interesse da Turquia sempre foi acabar com os curdos, ela não tem o menor interesse que eles se fortaleçam. Apoiar militarmente os curdos é comprar uma briga com a Turquia. E os Estados Unidos e nenhum outro país que participe da OTAN ou que tenha relações internacionais vai querer arranjar uma encrenca com a Turquia para defender um grupo de gente que não tem território, que não tem nação organizada e que ainda tá ligado a um partido que pode ser considerado terrorista. E o Paraná? O que tem a ver o Paraná nisso tudo? Não, realmente, agora você vai pensar, ela só vai forçar a barra. Não tem relação com o Paraná. O que tem a ver o Paraná? Bem, o Paraná é a Rússia brasileira. Por que o Paraná é a Rússia brasileira? Eu poderia enumerar diversos motivos de por que o Paraná é a Rússia brasileira. Isso daqui, por exemplo. Isso daqui, por exemplo. E isso daqui, por exemplo. Mas não é nada disso de que eu vou falar hoje. O Paraná foi o estado onde a única experiência anarquista do Brasil aconteceu. Sim, você ouviu direito. O Paraná teve uma comunidade anarquista. Colônia Cecília, século XIX. Pois é. Tava achando que era agora. Um bando de vegetariano aí na fazenda de orgânico, resolveu se juntar com os amigos ali perto de Curitiba. Não. No século XIX. Mais precisamente em 1890, um carinha italiano chamado Giuseppe Rossi chegou no Paraná, comprou umas terras ali perto de Palmeira, que fica ali na região de Ponta Grossa. Sem piadas com isso. Por favor, vamos respeitar. E fundou uma colônia anarquista em 1890. Agora imaginem vocês. 1890, Brasil. O cara vem com um grupo de amigos e funda uma colônia anarquista de ateus, adeptos do amor livre, sem uma organização hierárquica, com decisões a partir de assembleias e sem relação com o Estado. Isso aconteceu. E o que tudo isso tem a ver com essa loucura toda do Oriente Médio que você falou até agora? O que isso tudo tem a ver é que as bases do confederalismo democrático curdo, que deu origem a toda a ideia em torno desse vídeo, o feminismo curdo, a luta das mulheres, o YPJ, as principais forças de contenção do Estado Islâmico também são amparadas por ideais anarquistas. O Giuseppe Rossi é um seguidor de Mikhail Bakunin, um russo. Aí, ó, eu falei. Um russo, sim, a única experiência anarquista do Brasil foi no Paraná e ela é inspirada nos ideais de um russo. Não podia deixar de ser, obviamente, não podia deixar de ser. O Giuseppe Rossi, ele era agrônomo, veterinário e filósofo, tem tudo a ver também. Mas se você quiser montar uma colônia anarquista baseada em agricultura comunitária, faz todo sentido que você seja filósofo, agrônomo e veterinário. Pense bem. Faz todo sentido. O caso é, a colônia sobreviveu de 1890 até 1894. E os principais motivos pelos quais ela não deu certo foi, um pouco a falta de organização, a dificuldade de conseguir cultivar a terra e, principalmente, muitos dos colonos que foram para a colônia Cecília não eram necessariamente anarquistas. Eles, na verdade, estavam fugindo da Itália, em função de todos os problemas, crises econômicas e guerras que estavam acontecendo por lá naquela época e viam em colônia Cecília uma forma muito prática de conseguir ir para um outro lugar e iniciar a vida. Como uma das ideias da colônia Cecília era a história ali do amor livre,
sempre, isso acabou gerando uma série de problemas. No auge, chegou a ter 250 pessoas, mas elas foram diminuindo, e no final tinha menos de 60 pessoas quando a colônia finalmente terminou. O próprio Giuseppe Rossi chegou a ir para outros lugares no Brasil, não necessariamente com a ideia de montar uma colônia anarquista. É importante a gente entender que foi uma experiência e que a ideia era entender até onde que aquilo ali ia. Obviamente que os líderes tinham ambição de que aquilo ali desse certo, mas sem uma estrutura organizada e principalmente capital inicial, né, ou seja, um dinheiro guardado para manter, afinal de contas, se ela vai ser agrícola, você tem que ter grana pelo menos para sustentar a colônia até que ela dê a primeira colheita. E eles tinham muito pouco dinheiro quando eles chegaram aqui. A diferença entre os curdos de Rojava e Colônia Cecília no Paraná está principalmente numa estrutura social organizada, com pessoas que realmente estejam trabalhando para que aquilo ali funcione, e grana, claro, petróleo. Os curdos de Rojava têm acesso a dinheiro, a um financiamento econômico para a estrutura democrática deles. No Paraná, além de ser um exemplo muito menor, embora baseados nas mesmas ideias, o Giuseppe Rossi, eu não tenho certeza, porque eu não consegui, nas minhas pesquisas, descobrir se ele teve contato com o Bakunin, mas na mesma época em que o Giuseppe Rossi ainda estava na Itália, sabe-se que o Bakunin viajou para a Itália. A Itália acabou virando um celeiro de anarquistas. O anarquismo italiano é conhecido ao redor do mundo como uma expressão importante do anarquismo. Inclusive, no Brasil, descendentes de colonos da colônia Cecília são figuras importantes no cenário político e cultural até hoje. Um desses nomes importantes é a Zélia Gattai. Sim, a escritora, esposa do Jorge Amado, é neta de colonos de Colônia Cecília. Com o fim da colônia vão para São Paulo e inclusive são importantes na formação do movimento operário de São Paulo, a partir dos ideais anarquistas. Enquanto o Ocalan se inspira no Bookchin, que em última instância, obviamente, vai buscar as bases no anarquismo do Bakunin, o Giuseppe vai direto no Bakunin. Aparentemente, para você ser ideólogo do anarquismo, o teu nome tem que rimar com o Bakunin. Embora as bases ideológicas do Giuseppe Rossi no Paraná, no século XIX, e do Abdullah Ocalan no Kurdistão atual se juntem lá nas bases, elas acabam se separando no meio, e inclusive esse é um principal motivo do fim de Colônia Cecília de maneira muito precoce, somente 4 anos, e elas acabam se juntando de novo porque ambas defendem uma lógica de convívio pacífico. Colônia Cecília acabou, mas acabou de maneira pacífica. Não se tem registro na história de que as coisas tenham degringolado para violência ou para qualquer tipo de conflito de forma velada. Sabe-se que a história lá do amor livre constrangeu as mulheres, principalmente as colonas, e aí talvez tenha um ponto interessante. O Abdullah Ocalan diz que nenhuma sociedade vai realmente funcionar sem libertação feminina. Talvez o Giuseppe Rossi não se preocupou em mostrar para as mulheres que estavam lá junto com ele na Colônia Cecília que elas é que tinham que tomar decisões por elas mesmas. Nunca iria funcionar uma estrutura muito além do seu tempo, culturalmente falando, sem que todos aqueles que estavam lá realmente estivessem lá porque tomaram uma decisão autônoma. É isso, gente. Eu espero que tenha dado para entender a relação entre esses 3 temas que parecem tão estranhos entre si, mas que no final das contas acabam se juntando por ideais, por ideologias. É importante entender que não importa muito se você concorda, discorda, acha legal ou não qualquer uma das ideologias que eu trouxe pra cá. É importante entender que de alguma forma as coisas acabam se conectando e sim, legal saber que tem formas diferentes de agir e de pensar, mesmo que você não queira montar uma colônia anarquista para viver do seu próprio trabalho e dos seus companheiros. Espero que tenham gostado do vídeo, deem like, se inscrevam no canal e eu tô muito youtuber.